Qual é a diferença entre o casamento e a união estável? E por que quando uma pessoa ela se separa, ela não retorna ao estado civil de solteiro, ela carrega aquele divorciado, divorciada, de repente até uma próxima união? Essa é uma pergunta muito legal, né, e eu quando estou dando aula, eu costumo brincar de uma coisa, né, o pessoal fala: "Ah, pô, casamento, união estável é tudo a mesma coisa, né". Em alguns sentidos até pode dá para fazer essa aproximação, sabe, casamento, união estável, enfim, para alguns aspectos que eu já vou falar já, até funciona dizer que é a mesma coisa, mas se fosse a mesma coisa, era muito simples. O nosso Código Civil, que é onde está disposta essas leis, que é onde está escrito lá, né, casamento é tal coisa, união estável. Se ele quisesse que fosse a mesma coisa, bastaria dizer: aplica-se todas as regras da união estável, aliás, aplica-se todas as regras do casamento à união estável. E não acontece isso no Código Civil. Então, a união estável, né, o Brasil é um país muito grande, é um país que ele tem um processo histórico muito interessante, muito complexo, e em razão disso, né, o nosso último Código Civil aí antes desse foi lá de 1916, e percebia-se que muitas pessoas, elas viviam em conjunto, mas por uma questão, familiar, muitas vezes, de renda, né, elas não iam ao cartório ou à igreja e se casavam. Certamente vocês estão nos assistindo, conhecem alguém assim, que ou por uma questão de renda, ou por questão de tempo. E aí o que acontecia? Essas pessoas, uma hora, né, uma das poucas certezas que a gente tem na vida é o falecimento, né? Isso é uma coisa que eu digo, a união estável, o casamento, ela sempre acaba pela separação, divórcio ou pelo falecimento, né? E aí quando isso aí acabava, né, essa relação acabava, essas pessoas elas não tinham direitos, então ela não conseguia cobrar uma pensão, cobrar, o ter o direito ao inventário. E aí criou-se o Instituto da União Estável para justamente atender essas pessoas que passaram uma vida inteira se dedicando umas às outras, só que no final da vida elas não tinham direito nenhum. Então a união estável, ela é uma coisinha que essa é super legal de chamar de jeitinho brasileiro, mas é um jeitinho bom brasileiro, né, jeitinho brasileiro não necessariamente é uma coisa ruim, né, quem já morou fora inclusive sabe que não é necessariamente uma coisa ruim. E aí justamente criou-se a união estável para poder dar esse direito, mas ela não é a mesma coisa que o casamento. E aí tem uma coisa muito importante: "Ah, eu nunca fui lá, nunca registrei minha união estável, tô vivendo há tanto tempo com fulano, com a fulana e não registrei". Que ela existe, ela não existe? Se você for no cartório e declarar essa união estável, é muito importante, porque daí o grande problema da união estável é que a gente não sabe quando ela começa, quando ela termina. Hum. Quando que deixou de ser namoro e passou a ser união estável? Uhum. E aí vem a próxima coisa que as pessoas confundem: "Ai, Cássio, mas é a partir de 6 meses que já é união estável? É a partir de 2 semanas que já vira união estável? Tem que morar junto ou não tem que morar junto?". Hoje é muito maleável esses requisitos. Cada juiz, às vezes, tem um entendimento. Então, às vezes, um casal que ficou ali 6 meses não vai reconhecer a união estável, e o outro que ficou 2 semanas vai reconhecer. Então, assim, Mas e o que determina, desculpa te cortar, mas assim, o claro, que determina a 2 semanas ou 6 meses? Como que não tem uma clareza nisso, Cássio? porque o nosso Código Civil fala que ele é a união. Hoje isso já é a interpretação já é modificada, mas é com o intuito de constituir família, né. Então, por exemplo, uniões que eu vou dizer nesses termos, que é os termos que o nosso STF diz: "Uniões homoafetivas não eram concebidas como uniões possíveis por um motivo muito específico, porque entendia-se que ela não era possível de constituir família dentro de uma visão, talvez mais, conservadora disso". A mudança que o STF fez, inclusive, foi: olha, este requisito que lia se constituir família, ele deve ser interpretado de forma que pessoas do mesmo gênero possam constituir família, porque podem adotar, inclusive, mas a base que dizia para que não elas, aquilo ali não era uma constituição de família, é porque via-se família como um instituto natural e antigo. Por que que eu tô dando esse exemplo? Porque dentro desses vários requisitos que tem para se considerar uma união estável, tem, por exemplo, união duradoura. O que é uma união duradoura? 6 meses, 2 semanas, 1 ano, 5 anos. O que que é? Cada um vai ter uma interpretação. Os nossos tribunais, cada estado tem o seu tribunal, vão, a partir disso, criando entendimentos, vão criando padrões. Então, por exemplo, olha, só que eles raramente vão falar assim: "Ó, não, é a partir de tal data", mas eles vão criando padrões
cada vez um pouco mais maleáveis para reconhecer o direito de quem se dedica ao outro e não vê esse direito reconhecido. Então, por isso que é difícil de falar um prazo, e isso é um erro. Né? Falar, não, é 2 semanas, é 6 meses, não sei. O seu vizinho pode entrar com processo e o vizinho do outro lado entrar, e cada um tem um resultado diferente nesse sentido, porque são maleáveis. E essa determinação, pelo que eu estou entendendo, do juiz. Não cabe. Cabe a defesa do advogado, mas assim, a determinação e a leitura final é determinada ali pelo juiz, é isso? Pelo juiz, e aí eu sendo um pouquinho chato aqui, sem entrar muito no juridiquês, pelo juiz e pelo tribunal. O que que é quando eu digo tribunal, é o quê? O juiz é o que está aqui na sua cidade. O tribunal é a segunda instância, são os embargadores que eles confirmam, se houver um recurso, a decisão desse juiz. Então, o juiz em primeira instância e o tribunal em segunda instância. A gente poderia dizer assim que a união estável ela vem com uma característica mais administrativa, de repente, um parceiro entrar num benefício que o outro tem, alguma coisa assim para formalizar aquela união também? Eu entendo a pergunta, mas eu não diria administrativa, eu digo que ela é talvez burocrática, Uhum. nesse sentido, porque ela é o reconhecimento de uma situação de fato e que aí, neste sentido, aplica-se algumas regras que não são as regras do casamento, mas que são equivalentes à do casamento. Quer um exemplo? O exemplo é o do regime de bens. Por exemplo, imagina um casal que tá lá vivendo junto, já mora na mesma casa, já faz ali, vamos colocar um prazo grande, tá 10 anos juntos na mesma casa, mas eles nunca fizeram nada, não foram no cartório, só simplesmente foram morar junto, porque para eles fez sentido isso, né? E isso é a realidade de muita gente. E aí, por algum motivo, aquela relação está acabando, seja por um divórcio, uma separação, seja pelo falecimento. Qual regra de regime de bens se aplica? Se eles nunca fizeram nada, aplica-se a regra da união parcial. Ou seja, tudo que foi adquirido na constância daquela relação é meio a meio. O que foi recebido, por exemplo, como uma doação ou de forma anterior, e eventualmente até posterior, da separação ali de fato, não entra. E aí vem o primeiro desafio. Tá bom, mas quando que aquela união estável começou? Quando que deixou de ser um namoro e quando que passou? Então, a minha sugestão, né, é, estar numa situação dessa, não quer se casar? Tudo bem, não é obrigatório. Mas vá até o cartório de notas, importante, né? Não é lá no de registro civil, vai no cartório de notas e faça uma escritura declaratória dizendo, olha, começou no dia tal, o regime de bens que nós queremos é, por exemplo, a separação total, é a parcial, é a universal, enfim, decida aí o regime de bens e faça uma escritura em que os dois assinem. Não adianta estar em casamento e só, aliás, estar em união estável e só você assinar, tem que estar os dois juntos.